Galerinha, vamos lá para o exemplo 3 então? O exemplo 3 falava o seguinte, ó. Calcular a área de um triângulo equilátero de lado L. O que é um triângulo equilátero? É o triângulo que tem os três lados congruentes, de mesma medida. Os três lados e os três ângulos internos. 60 graus cada ângulo interno, né? Afinal de contas, a soma dos ângulos internos dá 180 em um triângulo. Se os três ângulos são congruentes, 3 vezes 60, 180. Né? Então, na verdade, um triângulo equilátero tem os três lados e os três ângulos internos congruentes. Ele está falando que esse triângulo tinha um lado L. Então, o que eu fiz? Eu desenhei um triângulo aqui, né? Eu fiz um rabisco, um esboço de um triângulo, os três lados valendo L. Agora, reparem uma coisa, eu quero calcular a área, base vezes altura dividido por 2. Então eu tenho que calcular a altura. Tá legal, a hora que eu traço a altura de um triângulo equilátero, essa altura coincide com a mediana. O que é a mediana? Né? Aqui eu tenho um ponto médio que divide, tá, um segmento em dois segmentos congruentes. Então se aqui valia L, esse segmento vale L sobre 2, esse segmento vale L sobre 2. Eu quero calcular a área de lado L, base vezes altura dividido por 2. A base é L, eu preciso calcular a altura. Se eu for ver esse triângulo AMC, ele é um triângulo retângulo. Eu vou calcular então o H, tá, em função do L, usando um triângulo retângulo. Olha que legal que vai acontecer. Esse exemplo aqui eu uso todo ano com minhas turmas. Eu acho esse exemplo fantástico, tá? Porque ele leva a duas informações importantes. Olha só. O que eu tenho? O quadrado da hipotenusa L é igual ao quadrado da altura H, mais o quadrado desse cateto aqui, lado sobre 2 ao quadrado. Quadrado de lado sobre 2, tá? O que eu tenho? Então, o quadrado de L é ao quadrado, o quadrado de 2 é 4. Eu vou isolar a altura. Eu vou isolar a altura aqui, tá? Vou fazer a altura em função de L, para depois eu poder calcular a área, tá? Então eu vou isolar a altura. Esse L ao quadrado sobre 4 que está somando, eu vou passar subtraindo. Então eu tenho L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Então o quadrado dessa altura, uma subtração de frações com denominadores diferentes. Aqui é 1 e aqui é 4, né? Quando eu não tenho, na verdade eu tenho, o denominador é 1. O MMC entre 4 e 1 é 4. Divido pelo de baixo, eu multiplico pelo de cima, né? Divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. 4 dividido por 1, né? Vamos lá, 4 dividido por 1 dá 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1 vezes L ao quadrado, aqui dá L ao quadrado. Como eu tinha uma subtração entre eles, 4 menos 1 dá 3. 3L ao quadrado sobre 4 é o quadrado da altura. Mas eu quero a altura, tá? E não o quadrado da altura. Então essa potência de 2, a operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada. Então esse 2 que está aqui passa para cá, para o segundo membro, na forma de uma raiz quadrada. Então a altura é raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. A raiz quadrada de lado ao quadrado, lado vezes lado dá lado ao quadrado, é lado. A raiz quadrada de 3 eu deixo, porque é um número irracional, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então eu sei que a altura é lado raiz de 3 sobre 2. Galerinha, isso vale para qualquer triângulo equilátero, tá? A altura de um triângulo equilátero, lado raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é importante você mentalizar, você cai muito em vestibular esse tipo de situação, tá? Então a altura de qualquer triângulo equilátero é lado raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora eu vou chegar na fórmula da área de um triângulo equilátero. A área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, nesse triângulo ABC, a base é lado, é o L. A altura nós calculamos aqui, né? A altura, lado raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo isso aqui dividido por 2, ó. Base vezes altura dividido por 2. Legal. L vezes L dá L ao quadrado. Então, essa área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tudo ainda dividido por 2, né? Ó, dividido por 2. Divisão de frações. O 2 aqui embaixo é uma fração, né? Esse 2 é como se eu tivesse 2 sobre 1. Divisão de frações. Mantenho a de cima, ou a primeira, e multiplico pela de baixo, ou a segunda invertida. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Aí eu tenho aqui multiplicações de frações, né? Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador.
L ao quadrado raiz de 3 vezes 1 dá L ao quadrado raiz de 3. 2 vezes 2 dá 4. Então, o que eu cheguei aqui? Eu cheguei na área de um triângulo equilátero de lado L. E eu cheguei na fórmula da área da superfície de um triângulo equilátero. Tá? A superfície de qualquer triângulo equilátero pode ser calculado como o quadrado do lado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Se dá um problema, calcule a área da superfície de um triângulo equilátero de lado 8. 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E você chega no valor da área rapidinho. Tá? Então, ó, a altura de qualquer triângulo equilátero, lado raiz quadrada de 3 sobre 2. E a área de qualquer triângulo equilátero, o quadrado do lado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Vocês vão usar muito essas fórmulas, tá? No ensino médio, né? Nos vestibulares, dependendo da faculdade que você vai fazer, você vai usar muito essas fórmulas também, tá bom? Esse é o 3, né? Vamos carregar o 4 então, galerinha? Carrega o 4, é nóis. Vamos lá, carrega o 4.